Boa tarde, minha galera, meus alunos, sexto ano, dando continuidade à nossa revisão, e o assunto agora é Mesopotâmia. Lembrando a vocês que já foi gravado uma videoaula anterior, onde nós falamos dos períodos, alguns períodos da pré-história, paleolítico, neolítico, idades metais e depois a análise do que foi o crescente fértil. Gostaria de enfatizar e ratificar que esses dois assuntos, eles já são assuntos que já foram praticamente dados em sala de aula e nós estamos revisando aqui agora com algumas videoaulas que foram dadas. A Mesopotâmia, por exemplo, é um assunto muito importante, que foi uma região, como eu já falei anteriormente, uma região de grande importância econômica por conta de estar localizado na região do Crescente Fértil, né? O Crescente Fértil é uma região extremamente importante para o estudo dos povos da antiguidade, porque nessa região do Crescente Fértil as civilizações se desenvolveram. A exemplo disso, nós temos a própria Mesopotâmica e também a civilização egípcia. Nesse caso aqui da Mesopotâmica, que é a civilização que nós vamos estudar, eu abordo aqui alguns aspectos interessantes da Mesopotâmia a título de revisão. Primeiro, a Mesopotâmia é uma região que foi palco da existência de três grandes povos, os acádios, os sumérios e os babilônicos, né? Desses três povos eu destaco os babilônicos como mais importante, porque deram maior ênfase ao desenvolvimento político e organização social e econômica, também de grandes conquistas territoriais ao longo do Oriente Médio, né? Sempre enfatizando que a Mesopotâmia é uma região, não é uma civilização, mas é uma região que abrigou diversas civilizações, entre as quais as mais importantes são os sumérios, os acários e os babilônicos. Destacando o reino, a dinastia, né, o período que esteve à frente do poder, o rei Nabucodonosor, que foi um dos grandes governantes dos povos babilônicos, desenvolveu estradas, arquitetura, economia, grandes conquistas, né? E esse período também, né, da ocupação babilônica na região da Mesopotâmia foi também de grande expansão territorial pelo Oriente Médio, né? Grandes conquistas, grandes territórios foram conquistados e consequentemente, houve um desenvolvimento social, né, onde a população pôde aumentar devido à sua fartura de economia, né, abundância, né, de territórios para o plantio, para o desenvolvimento. Então isso é importante enfatizar. Seguindo a Mesopotâmia, nós temos outro destaque, que é destaque natural, que é a presença de dois grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Portanto, contempla a região do Crescente Fértil, a região da Mesopotâmia com esses dois rios. Além disso, nós temos, dentre essas civilizações que ali se estabeleceram, o desenvolvimento das ciências, como o crescimento das cidades, e dentro dessas cidades, a arquitetura, o desenvolvimento, por exemplo, da tecnologia, né? Não só de irrigação, mas também da tecnologia de leitura do tempo com o relógio do sol, né, que para a época foi um grande avanço, que facilitou bastante a comunicação e o desenvolvimento dos povos. O alfabeto também, a moeda também, né, para facilitar e desenvolver o comércio. Bom, esse assunto da Mesopotâmia é o capítulo 3 do livro de vocês e está a partir da página 40, né, onde todas as atividades devem ser feitas, inclusive os textos complementares que nós já ressaltamos aqui e enfatizamos, certo? A região da Mesopotâmia hoje ela é ocupada por dois grandes países, o Irã e o Iraque, mais especificamente o Iraque, né? Mas é uma região vasta, né? E que hoje ela restringe-se ao Iraque, mas que no passado ela abrigou diversas regiões. Portanto, dando prosseguimento aqui à Mesopotâmia, uma das grandes características dos povos que ocuparam, especificamente o mais importante, que foram os povos babilônicos, foi o seu desenvolvimento social. Qual é a característica? Hierarquia em camadas sociais. Estratificação social, ou seja, divisão em camadas.
onde nós temos aí os chefes políticos, os sacerdotes, a aristocracia rural e comercial e econômica, não é? Os militares, os comerciantes e artesãos, e por último nós temos a camada e maior, é aquela que sustentava, mas também não era menos importante, porque eles davam muito valor aos camponeses e também aos escravos, que eram eles que produziam toda a agricultura e sustentavam, de certa forma, a sociedade, né? Então, baseado nessa divisão social, a gente entende que os povos da antiguidade, especificamente aqueles que ocuparam e habitavam, viveram na Mesopotâmia, foram povos que tinham uma certa organização social por conta dessa divisão em classes sociais. O destaque do desenvolvimento desses povos é a economia, principalmente a agricultura e o artesanato. E também a navegação, uma vez que a água dos rios era utilizada não só para irrigação, com o objetivo de conter enchentes, de conter o volume de águas que eram destinados ao aproveitamento da água para a agricultura, para o artesanato e também para o transporte marítimo. Então, portanto, a economia foi muito focada no comércio e na agricultura e também no artesanato. A cultura mesopotâmica era muito interessante porque ela se destaca até hoje, os arqueólogos se surpreendem com os objetos que são encontrados na Mesopotâmia, né? Os vasos, os artesanatos em pedras preciosas, como ouro, e também em ouro, né? Metais preciosos, ouro, prata também tinha. Então isso foi um destaque importante para vocês que gostam da Mesopotâmia, se ligar na questão da cultura. Que também teve o desenvolvimento da tecnologia, como eu já falei, a irrigação, o estudo da astrologia, da astronomia, né? E também a escrita cuneiforme, que era importante para relatar os acontecimentos que se passavam no dia a dia, no cotidiano da população, certo? Bom, a religião era politeísta, eles acreditavam em vários deuses, né? Os reis, eles tinham uma função especial dentro desse aspecto religioso, porque poderiam ser comparados a verdadeiros deuses. Se não, eram enviados de Deus, eram protegidos de Deus, nomeados por Deus para ocupar aquele cargo. Esse é um aspecto também importante que vocês podem destacar da Mesopotâmia, ok? Um abraço a todos e assim nós encerramos o primeiro bimestre com esses dois capítulos, esses dois assuntos. Um abraço a todos.